この街はグレーターミナルよりも嫌な匂いがする。人間の腐った嫌な匂いがする。ここにいて俺は自由になれない。俺は貴族に生まれて恥ずかしい。Fala, meu povo e minha pova, tudo certo com vocês? Então, decidi trazer uma coisinha diferente aqui no canal, vamos ressuscitar esse canal finalmente. E resolvi que o canal não vai ser mais só focado em games, ele não seria desde o início, mas agora finalmente eu estou dando o pontapé inicial para que ele não seja apenas focado em games, né? Ainda vou continuar focando em jogos, coisas do tipo, que é um hobby que eu tenho, um hobby que eu amo, mas também vou falar de séries, filmes e principalmente animes, porque otaku fedido. E claro, para ser o primeiro aqui no nosso vídeo sobre anime, teria que ser ele que teve um live action de sucesso, acabaram de anunciar um remake e tem muita coisa pra gente falar. Afinal, mais de 1000 capítulos, né, só de anime, mais de 1000 capítulos no mangá, e é One Piece. E o que eu gostaria de falar sobre o One Piece aqui, né? Primeiro de tudo, falar que o quê? One Piece é só piratinha que estica, festa e soco na boca. Porque tem um pessoal aí que fala que tem política em One Piece. Imagina que teria política em One Piece. Um anime de 1000 episódios ia sobreviver falando de política? Claro que não, claro que não. Então, o que eu fiz? Para falar de One Piece hoje eu separei alguns momentos que não tem nada de política no One Piece. Você pode assistir do começo ao fim, não tem mensagem nenhuma, mensagem política nenhuma. Então, bora lá para o nosso vídeo sobre o One Piece aqui no canal. Simbora! Começando, eu queria deixar já aqui explicar mais ou menos como vai funcionar esse vídeo. Eu tô em dia com o mangá de One Piece e o anime eu tô assistindo com a minha esposa e nós estamos no meio do arco da Ilha dos Tritões. Então, esse vídeo eu vou focar em momentos só até o time skip, porque senão o vídeo ficaria gigante, tem muita coisa pra falar e eu separei só alguns aqui que me chamaram muita atenção enquanto eu assistia até o time skip. E um deles é de um arco maravilhoso, que tem muita gente doida por aí que fala que você deve pular. Hoje em dia não tanto, porque toda a situação de Nika e afins, periri, eu não vou entrar muito a fundo para não ter spoilers do pós-time skip e principalmente do final de um ano. Mas é um arco que o pessoal começou a valorizar mais depois de Nika, mas que já era muito bom. E a primeira vez que eu passei por ele, eu não entendi a mensagem principal dele. Mas hoje eu entendi muito mais, ele ganhou muito mais peso. É um arco que fica muito melhor quando você entende a principal mensagem dele. Né? Eu falo sobre Skypiea, o arco de Skypiea. Mas assim, finalmente que o bando chega nas Ilhas do Céu, né? Nos é apresentado toda a situação da população de lá. A gente compreende o quê? Que o arco inteiro é sobre povos originários lutando para reaverem a sua terra que foi roubada. E terra essa que foi roubada por uma outra civilização, digamos, mais avançada tecnologicamente, e que, em nome de Deus, invadiu e roubou a terra deles. Primeira vez quando eu passei pelo mangá, primeira vez que eu li o mangá, eu também não curtia muito Skypiea, mas era porque eu não estava muito ligado nesses assuntos. E depois que você já entende, você tem mais bagagem, você compreende muito mais o assunto, você nota que Skypiea é um arco muito bom e que definitivamente não deve ser pulado. Se não pula Skypiea, porque é uma mensagem muito legal sobre povos originários lutando por sua terra. E é muito importante, são personagens muito legais. E, como eu falei, tem um foreshadow aí pro futuro lá em Wano. Então, Skypiea, povos originários e a luta por suas terras. Maravilhoso. Agora, chegamos aonde? Já vamos pular alguns arcos, né, no futuro, apesar que nem tanto, né? Acho que só tem um filler, se não me engano,
E o Fox no meio disso. E nós chegamos aonde? Em Enies Lobby. Na verdade, Water 7, CP9 e Enies Lobby. Provavelmente o arco favorito de muitos até hoje em One Piece. Com certeza o favorito da grande maioria no pré-time skip, que é onde a gente tem toda a situação do Mary, o Sup, o trem, todo ao lado do carpinteiro, do Frank, do passado do Frank, mas principalmente nós temos Robin. A gente finalmente vai conhecer o passado da Robin. Que entrou no bando no arco de Alabasta, no finalzinho de Alabasta. Porém, a gente não se aprofundou muito na personagem, diferente de todos os outros que entraram no bando. E, quando a gente se aprofunda, é quando One Piece, eu acho, dá o primeiro tapa na cara do público para mostrar como funciona o governo do mundo de One Piece, o governo mundial e a marinha. É quando, vendo todo o passado da Robin e vendo toda a situação do povo de Ohara, dos estudiosos de Ohara, dos pesquisadores de Ohara, a gente nota que tem algo fedendo no governo de One Piece. Se não é só uma coisinha pequena, não é só o Morgan que aparece no começo da história, que era só um cara que abusava da sua posição na marinha pra ficar acima de um povo. Não é que nem também aquele cara de rato, que eu não lembro o nome, que aparece lá no Arlong Park. Ele é subornado pelos homens peixes para poderem continuar oprimindo o povo da ilha da Nami, da ilha de Kobayashi. Não, aí é muito mais. Quando a gente vê Ohara, descobre que os pesquisadores de Ohara estão estudando sobre o século perdido, que é um período de tempo de One Piece, onde ninguém tem noção do que aconteceu, porque não existe registro histórico do que aconteceu, e a gente descobre que a Marinha não, na verdade, o governo mundial não quer que as pessoas tenham conhecimento do que aconteceu nesse século perdido. E o anime nos mostra pela primeira vez do que a Marinha, do que o governo mundial é capaz de fazer para que as pessoas não saiam da linha, não saiam do que eles querem que o povo descubra. E é quando acontece, eu não sei se eu posso dizer essa palavra aqui, mas digamos, é quando toda uma população de uma ilha deixa de existir, né? A Marinha, assim que tem conhecimento do que os estudiosos de Ohara estavam pesquisando, simplesmente não pensam duas vezes e mandam um batalhão da Marinha e pessoas poderosíssimas para lá para matarem, sem exceção, toda a população. E por um acaso do destino, praticamente, a Robin consegue ficar viva. A Marinha tem conhecimento que uma pessoa de Ohara sobreviveu, uma criança na época, com 8 anos. E eles jogam a culpa de tudo isso que aconteceu em Ohara nas costas dessa criança de 8 anos. Colocam um cartaz de procurado nessa criança de 8 anos para garantir que ninguém nunca pensasse em acolher essa criança, deixando ela ser perseguida pelo resto da vida, vivendo uma vida traumática até finalmente encontrar o bando do Luffy, ter um lar e finalmente ter um lugar para chamar de seu, para ter amigos, para ter pessoas que acolhessem a Robin. É uma mensagem muito forte do que é de ter um governo totalitário, digamos assim. E como a Marinha é só uma guarda pessoal desse governo, é uma guarda pessoal para uma quantidade muito pequena de pessoas e faz de tudo para manter a ordem e a paz no mundo, mesmo quando tudo desanda, quando essa ordem tem que ser mantida através da vida de milhares de pessoas. E Enies Lobby mostra muito isso pra gente, é um tapa na cara enorme para mostrar que a Marinha, tem muita coisa suja na Marinha de One Piece. Falando em coisa suja na Marinha de One Piece, agora a gente tem que falar sobre a escravidão de mundo One Piece. É quando a gente entra em Arquipélago Sabaody e é escancarado pra gente a escravidão do mundo de One Piece.
não só a escravidão, mas todo o preconceito que existe contra algumas raças, nesse momento especificamente contra os tritões, contra os homens-peixes e as sereias. E é a primeira vez que nos é apresentado também o que eu considero as piores criaturas de One Piece, os piores vilões, o motivo de praticamente quase todo o mal que acontece em One Piece, que são os Teriubitos. Nós temos os dragões celestiais, os nobres mundiais, que são o equivalente ao 1% da população, mas não vou entrar em foco neles agora, não é o foco agora, mas é como o Oda nos mostra a escravidão, como não é uma coisa que é, digamos, liberada pelo governo, né? Mas, porém, eles fazem vista grossa, eles fingem que não vê, de acordo com quem está se beneficiando dessa escravidão. Nós temos mostrado pra gente piratas escravizados, usuários de Akumas no Mi, gigantes e principalmente tritões, sereios, sereias e afins, que sofrem um preconceito enorme pela sociedade de One Piece. É muito um paralelo de como são as pessoas negras, né, as pessoas pretas do nosso mundo, e o quanto eles sofreram durante essa nossa história fodida de raça humana. E a gente tem isso em One Piece no comecinho do arquipélago Sabaody. E quando vê muito pesado, quando a gente vê o Hachi falando pro bando do Luffy, o Luffy principalmente, não importa o que você veja aqui, não importa se você veja alguém sendo assassinado na sua frente, não se meta, não tente impedir, porque vai ser ruim pra você. E por que vai ser ruim? Por causa do nosso próximo tópico, que são a bando de filha da de One Piece, que são os Teriubitos, que são descaradamente, assim, esfregado na cara da gente, o 1% da nossa população. Aquele grupo extremamente privilegiado que, por mérito próprio, não tem nada, exatamente nada que garanta, sabe? Nada neles, pessoal deles, por mérito deles, daria o direito de ter os privilégios que eles têm. E todos esses privilégios que eles têm foram herdados, descaradamente herdados. Pois os nobres mundiais do mundo de One Piece, né, os dragões celestiais, os Teriubitos, se preferem na linguagem original, eles são herdeiros daqueles que fundaram o governo mundial. 800年前に世界政府という一大組織を作り上げた20人の王たち、その末裔が天竜人。 Mas todos esses nobres daquela época se uniram, formaram o governo mundial e todos seus descendentes desde então são os Teriubitos, 1% da casta de One Piece, que vivem de privilégios, vivem de tudo aquilo que foi herdado, passado, e se acham superiores, se acham deuses acima de qualquer outro ser humano, de qualquer outra forma de vida que exista no mundo de One Piece. Seja outros humanos comuns, sejam tritões, sejam sereias, sejam sereios, sejam gigantes, sejam meio gigantes, e virerei, barará, barará. Eles se acham superiores ao ponto de usarem bolhas de ar na cabeça para não terem que respirar o mesmo ar que o restante. Eles vão matar, eles vão roubar, eles vão escravizar, eles vão usar qualquer um que eles veem como inferior, como tapete, como brinquedo, nada, sabe? Né? São nada. São apenas propriedade para eles, são apenas entretenimento, são apenas formas de vida inferior que para eles não valem de nada. Por isso que é tão maravilhoso quando nos é apresentado a eles em Arquipélago Sabaody. Logo depois a gente vê nosso querido Luffy dando um socão na boca de um Teriubito. Não tem nada mais, assim, puta merda, prazeroso em One Piece, principalmente em pré-time skip, do que aquele soco que o Luffy dá na boca de um Teriubito. Para finalizar, outro momento também que tecnicamente não, tem dedinho de Teriubito, mas o Teriubito é o motivo para esse acidente acontecer, mas não necessariamente foi ordem de um Teriubito, né? Ele só foi o causador daquilo, que é o terminal branco, terminal cinza, agora eu não lembro direito, acho que é o terminal branco. 医者もなく犯罪と病気が蔓延している。ここはグレイターミナル。Que é uma grande
favelona, um grande lixão que fica em volta do reino de Goa, que é onde o Luffy cresceu. Na verdade, o Luffy foi criado mais próximo do litoral, né, onde tinha a vila onde ele vivia com Shanks, que a gente conhece no começo da obra, né? Onde tinha os piratas apareciam. Mas depois ele foi criado mais próximo das montanhas, que ficavam mais próximas desse terminal branco e do reino de Goa. E o que acontecia? Por que tinha esse lixão lá? Porque era simplesmente um grande lixão pro rei de Goa, né? Para os nobres de Goa. Os nobres de Goa, no caso, eles não são a mesma coisa que os Tenryubitos. Os Tenryubitos estão acima deles. Eles ainda são nobres, são reis, assim como os reis de Alabasta, por exemplo, né? A família Nefertari. Eles são nobres, reis e rainhas, porém não fazem parte do governo mundial. Então não tem ligação com Tenryubitos e nada do tipo. Então os Tenryubitos enxergam eles como inferiores. Abaixo eles vão pisar neles se forem necessários e não estão nem aí que eles são reis e rainhas também. Em Goa tinha esse tipo de situação. A nobreza de Goa simplesmente juntava todo o seu lixo e jogava nas favelas em volta da cidade, onde as pessoas mais pobres viviam para tentar sobreviver daquele restante, daquele resto de coisa, daquele lixão. E acumulou uma montanha, literalmente, de lixo ao redor da cidade, até que um dia um Tenryubito iria visitar o reino de Goa. E o que a família nobre, a nobreza de Goa fez? Eles iam fazer uma limpeza, eles iam dar uma situação melhor de vida para as pessoas que viviam naquele lixão? Não. Eles trancaram a porta do reino e tacaram fogo no lixão com as pessoas vivas ainda lá dentro. E provavelmente deve ser uma das situações mais pesadas que a gente vê no One Piece, de como a nobreza enxerga quem está abaixo deles, e isso vindo logo após a gente ver como os Tenryubitos que estão acima da nobreza enxergam o restante. Simplesmente, um Tenryubito está vindo, nós precisamos impressionar aquele Tenryubito, taca fogo em quem não importa pra gente, taca fogo na pobreza, taca fogo no lixão, não importa quem tá lá dentro, a gente só precisa se livrar desse lixo, não importa que tem vidas lá, não importa que tem pessoas vivas lá, tá no meio do lixo, é lixo, some com aquilo. E é extremamente pesado, ainda mais quando a gente vê como eles enxergam aquelas pessoas abaixo. Quando tem um diálogo de uma menininha bizarra lá, eu acho que não sei se faz parte da família principal do reino de Goa ou só alguns nobres, né, mais abaixo, que simplesmente olha pro pai e pergunta por que aquilo está acontecendo, por que aquelas pessoas estão queimando no lixão. E o pai simplesmente responde, porque eles não nasceram nobres. E é porque eles tiveram azar, que ele diz? Não, porque eles escolheram não nascer nobres, então eles merecem isso. Não se preocupe, agora vá dormir que amanhã você tem aula. É praticamente isso, é um descaso, é um nada. E é mais um exemplo no One Piece de como a nobreza enxerga aqueles que estão abaixo dele e para eles não interessam nada. Mas ainda bem que nós temos nesse arco, e alguns outros também, mas nesse, nós temos um sopro, digamos assim, que as coisas vão mudar em One Piece logo logo. E aquilo é só passageiro e depois daquelas feridas as coisas vão melhorar. 幸せなど待ってはいない。いつの日か必ず俺はこの世界を変えてみせる。 Então é isso aí, meu povo. Aqui estreando um quadro novo. Eu queria falar muito mais. O One Piece tem muitos outros momentos maravilhosos, momentos onde não tem, como eu falei no começo, nada de política. Imagina, tudo isso que eu falei até agora aqui, nada de política e nada disso. Imagina que vai ter política e nobres tacando fogo na pobreza para esconder ela. E tem muitos outros momentos que a gente pode enquadrar nesse tipo de assunto, como toda a situação de Alabasta, do Crocodile usando sua posição para manipular um povo e conseguir realizar seus planos. A gente pode enxergar um pouquinho no Enel, nem tanto, eu acho o Enel meio um vilãozinho mais fraco de todo esse pré-time skip, mas tem toda essa situação de Skypiea. Talvez só lá em Thriller Bark, que não tenha nada tão político, digamos assim, mas ainda assim, arcos maravilhosos, coisas muito interessantes, isso tudo só até metade da obra, né? Que é até o episódio 500 e tarará, no mangá eu acho que é 400, 500 também por aí. E nós chegamos até o time skip, vamos entrar no novo mundo, e assim o One Piece, digamos, começa para valer, onde ele vai se aprofundar muito mais em tópicos do tipo, já na Ilha dos Tritões, onde tem uma carga muito forte sobre escravidão e preconceito.
E isso é maravilhoso e por isso que essa obra tá aí fazendo sucesso há anos e anos. E já tá na sua reta final. Não sabemos até quanto tempo vai levar essa reta final, também 5, 6 anos, mas tá na reta final. Mas é isso aí, cambada. Diga aí seus momentos nada políticos favoritos de One Piece. Caso tenha gostado, caso tenha ficado até aqui, é sinal, né? Que você gostou. Então deixa um like aí para ajudar seu produtor de conteúdo local que tá começando, que tá querendo crescer na plataforma. E se tiver gostado e acha que um amigo possa gostar também, compartilha com um amigo, ajuda nós, por favor, ajuda nós a produzir mais e mais, crescer, mostrar coisas lindas de One Piece, Naruto não. de One Piece, de Devilman Crybaby, Fullmetal Alchemist e de jogos também, muitos jogos maravilhosos. Eu também vou trazer mais conteúdo. Logo vai ter um vídeo aqui falando sobre Final Fantasy VII Rebirth. Saiu um trailer lindo e eu não tenho Play 5 para jogar ele. Mas é isso aí, meu povo. Muito obrigado para você que assistiu, que chegou até aqui. Então é isso aí, cambada. Eu vou ficando por aqui, vocês vão ficando por aí. Muito obrigado pela atenção e o tempo de vocês. E até a próxima. Falhou! Quer ver uma coisa? Eu quero. 僕はドクタートニトニチョッパー Bonitinho. 面白と仲いい É o meu filho.パーティー. Ó, rebolado do papai.